Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 11 até o 21. Esse texto onde fala que Jesus, o relato, de Jesus enfrentando a incredulidade dos líderes judaicos. A palavra nos diz assim: o pedido por um sinal. Marcos 8, a partir do versículo 11, diz assim: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, tentando, pediram-lhes um sinal vindo do céu. Versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Versículo 16. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Versículo 18. Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Esse é um dos textos muito interessantes que nos fazem a gente fazer uma boa reflexão, assim, uma espécie de uma controvérsia entre Jesus e os fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo de religiosos muito rígidos, muito tradicionais nos tempos de Jesus. Eles eram tão rigorosos que não guardavam só os 10 mandamentos. Eles conseguiram fazer mais 613 mandamentos. Você pode imaginar o que é uma pessoa estar sendo monitorada durante um dia com 613 mandamentos. E eles tiveram algumas controvérsias com Jesus. Quando Jesus estava voltando do território gentio, Jesus então ele enfrenta mais uma vez a incredulidade desse grupo de religiosos conhecido como fariseus. E qual foi o desejo deles? Eles chegaram para Jesus e lhe pediram que Jesus fizesse um sinal vindo do céu. Olha só que interessante, uma obra-prima de hipocrisia, porque eles haviam deliberadamente já nos seus corações, estavam ali já com os corações fechados para não crer no poder e na grande atividade de Jesus em relação às coisas terrenas, onde Jesus fez muitos milagres. Mas interessante que eles chegaram a um ponto extremo de atribuir que os milagres que Jesus fazia
era vindo do príncipe dos demônios, que era conhecido como Belzebu. Assim, eles diziam, olha, ele expulsa demônios, espíritos, pela força de Belzebu. Então chegaram a um ponto de estar assim, completamente longe daquilo que Jesus havia ensinado, dos princípios estabelecidos pelo Antigo Testamento, de como seria o ministério de Jesus. Então, eles chegaram a um ponto então de acusar de Jesus de realizar os milagres pelo poder do maligno. E agora exigem que Jesus faça um sinal vindo do céu, né? Pediram que Jesus lhe desse um sinal divino da sua autoridade e da sua messianidade. Mas eles ficaram decepcionados porque Jesus não os atendeu. Mesmo que Jesus fizesse um grande sinal, com certeza eles estavam tão fechados que nada convenceria a motivação deles ao fazer esse pedido a Jesus. Era uma prova de descrença, ou também no sentido de fazer um desafio a Jesus. Diante desse pedido, que Jesus então percebe a incredulidade daqueles grupos, né? Jesus então lhe arrancou do seu íntimo, diz o texto, do seu espírito um gemido, e Jesus então disse: por que esta geração pede um sinal? Porque eles estavam querendo um sinal vindo do céu. Em verdade vos digo que a esta geração não será dado nenhum outro sinal. Versículo 12. Jesus não estava nada disposto a discutir com os fariseus. É perda de tempo quando você vai querer discutir com alguém que já colocou no seu coração deliberadamente não crer. Você vai encontrar muita gente que vai chegar para você, sabe que você é crente, e vai querer que você explique algum texto bíblico, mas lá no fundo eles já estão sabendo que não crerão de forma alguma. Então, Jesus não estava nem um pouco interessado em satisfazer a necessidade daqueles homens, fazendo milagres. Por quê? Porque Jesus nunca e jamais realizou e nem realizará nenhum milagre por encomenda. Jesus não vai fazer isso, né? Principalmente para aqueles incrédulos que querem desafiá-lo. Jesus não vai fazer isso. Jesus, quando exercia o seu poder extraordinário, sobrenatural, ele o fazia não para mostrar um espetáculo, mas para ajudar as pessoas. Ninguém jamais pisou nesta terra com um amor tão grande pelas pessoas, com o interesse apenas de ajudar as pessoas. Jesus, ele percebendo isso, né? Ele, ainda hoje, eu creio que é da mesma maneira, né? Ainda hoje a gente vai encontrar isso, né? Os corações humanos podem estar mas tão mesmo endurecidos, de tal forma que o interesse por algum sinal, por algum milagre, é motivado apenas pelo desejo de ver um espetáculo e é um desafio à incredulidade das pessoas. Muitas vezes, os fatos demonstrados pelo poder de Deus, porque muitas das vezes nossos corações estão tão fechados que a gente nem mais crê nas coisas sobrenaturais. Os corações, quando estão, petrificados, é um negócio muito triste, é muito triste. A gente vai encontrar pessoas que estão já com o seu coração endurecidos, né? Portanto, ainda hoje, alguém orar para que Jesus atenda um pedido de um modo sobrenatural, isso você não vai conseguir dessa maneira, né? A solução deve estar sempre de acordo com a vontade de Deus, e tudo
que Jesus sempre fez e o fará é para glorificar o nome do Senhor. Testar Jesus não dá certo. Tentar Jesus não é correto. Por isso Jesus então ele embarca, pega um barquinho, vai para o outro lado do mar da Galileia, e aqueles homens incrédulos ficaram ali sem ter algo melhor para suas vidas, porque estavam com seus corações fechados. E eu pergunto, será que Jesus hoje ele vai atender também a outros lugares, vai atender a outras pessoas, a outros países, por causa da nossa incredulidade? Esta é uma pergunta. Eu não sei se você já conhece a história da Coreia do Sul, um país que aproximadamente 25 anos atrás estava numa miséria profunda, mas aquele povo resolveu dobrar os seus joelhos, pedir a misericórdia do Senhor, e aquele país foi completamente renovado, e hoje a gente pode ver a Coreia do Sul como uma potência gigantesca, onde as igrejas lá estão superlotadas. Na Coreia do Sul hoje existe uma igreja que aproximadamente quase 1 milhão de membros, a igreja do pastor Paul Yong-Soo, uma igreja que ora, porque a gente vai perceber que eles resolveram buscar a Deus de fato de verdade. Nosso país, a gente vê tantas igrejas, mesmo nas comunidades, mas a gente vai encontrar igrejas vazias, igrejas com pessoas que nem creem mais na palavra. A gente vai encontrar hoje pastores querendo mudar a Bíblia para atender a certas classes de pecadores. Isso é muito triste. Então aqui Jesus agora, no versículo 14 até o 21, Jesus então ele vai prevenir os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Abra sua Bíblia então nesse capítulo 8, de 14 a 21. Aqui Jesus estava então ensinando aos seus discípulos sobre o perigo das interpretações erradas dos fariseus, as interpretações erradas dos legalistas. E aqui a advertência é contra os falsos ensinamentos que valorizam apenas a letra e não valorizam o espírito, e nem vai dar uma atenção maior ao significado dos mandamentos. Os discípulos não entenderam quando Jesus falou então do fermento ali dos fariseus de Herodes. Pensavam que ele estava se referindo ao pão que eles não tinham levado, para mais aquela viagem, porque a mente daqueles discípulos estavam ainda um tanto, fechada para as realidades espirituais. Mas aqui uma anotação, a gente vai perceber, negativa a respeito dos discípulos. Mesmo estando aos pés do mestre diariamente, eles ainda tinham muita dificuldade em entender todos os propósitos dos ensinamentos de Cristo. Quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, aqui nesse texto, o que Jesus queria dizer é que esse fermento simbolizava o mal, que estava bem aparente, da mesma forma que a massa do pão, para crescer, basta uma pequena quantidade de fermento. Ele quer dizer que a dureza do coração das pessoas, e principalmente dos líderes judeus, podia penetrar e contaminar toda a massa, toda a sociedade judaica, e fazer com que as pessoas não crescem no ministério de Jesus, no seu ministério que veio para salvar vidas. Infelizmente, posteriormente, com o passar dos anos, isso foi
constatado literalmente, porque eles resolveram, depois de algum tempo, as maiores perseguições do cristianismo no seu início vieram dos religiosos. Você percebe que coisa triste, né? Não era nem dos incrédulos, mas daqueles que conheciam a palavra lá no Antigo Testamento. Jesus então lhe chamou a atenção dos discípulos para essa interpretação errada das Escrituras, e a gente precisa então olhar com atenção o que a palavra quer dizer. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o pão físico, afinal ele já tinha feito isso pelo menos 2 vezes, multiplicado pães e peixes em 2 ocasiões, né? E com certeza, se lhes faltasse alimento, Jesus estava ali pronto para atendê-los, para providenciar. Jesus então ele faz uma advertência aos seus discípulos, e também ele faz essa advertência a nós hoje, para não sermos assim, sabe, corações fechados para entendimento das coisas espirituais. Isso é um privilégio nosso, quando a gente pode ter um discernimento das coisas espirituais. Você fazer uma leitura daquilo que está acontecendo em nossos dias, em nossas igrejas. Embora Cristo, ele foi assim extraordinário, ele sofreu muitas provações, tentações no passado e enfrentou muitas dificuldades, mas ele fez isso e deixou bem assim explicado para que a gente não possa ir nessa mesma trilha daqueles que não creem na palavra de Jesus. Eu passo uma pergunta a você: será que também o meu coração, será que o seu coração está também fechado para não compreender todo o propósito de Deus com a manifestação do reino de Deus na terra? Tudo isso ele fez em nosso favor, e muitas vezes a gente tem nosso coração ainda fechado, né? E aqui fica um conselho então, né? Não seja como os discípulos, demorando para atender, ou seja, para entender os propósitos, os ensinos de Jesus. Ouça Jesus e não dê ouvido a falsos pregadores, a falsas interpretações dos líderes, aqueles que se acham acima de tudo, né, dos princípios da lei divina. Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Infelizmente, nós temos hoje no cenário evangélico um cenário que é muito conhecido como o cenário gospel, né? Cenário gospel, muitos líderes declarando ser ungidos do Senhor, proclamando verdades bíblicas misturadas com interpretações humanas. É muito complicado. É o fermento do mal que entra dentro das igrejas e contamina a massa. E quando isso acontece, o Evangelho perde a sua força de vencer e detonar o mal. Jesus então ele chama a nossa atenção para essa situação que acontece ainda em nossos dias. Quero que você volte seu olhar aí para o Evangelho de Marcos. Nesse texto que nós lemos, ele tem um ensinamento muito claro. Quero que você olhe com atenção aí o verso 15. O que devemos fazer? Verso 15 tem uma orientação, que nós devemos estar prevenidos. Olha, o que é prevenidos? Ficar atentos, tomar cuidado, nos guardar, para também não sermos levados por falsos ventos de doutrina. Verso 17, o que a gente precisa fazer? Devemos considerar, devemos perceber
devemos compreender os ensinamentos da palavra. O verso 18, ele é muito profundo. Devemos ver, ouvir e lembrar dos ensinos de Jesus ministrados na palavra. Verso 17, devemos compreender, ou seja, estar consciente e não ser levado de um lado para o outro, como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Isso é fundamental para não sermos enganados pelos outros e principalmente por nós mesmos. Quando você é enganado pelos outros e você está firme na palavra, você faz uma boa avaliação. Mas quando você é enganado por você mesmo, aí tudo está perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos faça ter esse cuidado. É isso que Jesus está ensinando nesse texto. A gente não pode jamais ser dominado pelo outro. Nós temos acesso diretamente ao Pai Celestial. Hoje você não precisa de pastor, de padre, de bispo, de rabino, de papa, de ninguém. Você tem acesso direto ao Todo-Poderoso em nome de Jesus. Fique atento, meu irmão, fique atento, minha irmã, fique firme na palavra, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Fique de pé, hino 366, com a ajuda aí dos nossos irmãos. Hoje temos o privilégio de estarmos aí com pandeiro e voz, né? E com a ajuda do André Lordeiro. 366, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos então adorar o nome do Senhor, finalizando o culto desta manhã. Hoje nós não teremos o estudo da Escola Bíblica Dominical. Você está liberado para ir lá colocar o seu voto na urna. Hoje está muito rápido, é apenas um candidato só que você vai escolher. Então vamos estar saindo um pouquinho mais cedo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Vamos lá, irmãos? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga medo temporal, ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que eu sei o clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Levante a sua mão e abençoe o seu irmão, toda a fé que você tem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.